Porquê é que vocês não tiram uma foto? E serve sempre às mesmas. Ok. Podias continuar, Carlos. Estavas muito bem. Eu esta manhã eu queria compartilhar uma coisa convosco sobre um caminho, sobre uma história muito conhecida na Bíblia, que retrata a história daqueles dois homens a caminho de Emaús. Seguramente muitos de vocês recordam dessa história. É uma história que nós conhecemos bem, até há uma música muito conhecida sobre essa mesma história. Eu nunca tinha-me dedicado a estudá-la para poder apresentar, e desta vez achei que, ao ver uma meditação no Our Daily Bread que falava sobre outro aspecto da história, uma coisa muito curta, aquilo fez-me um clique e pensei, bom, é sobre isto que eu vou falar esta manhã. A meditação surgiu esta semana, falava sobre um aspecto muito simples da história e eu decidi abordar outro aspecto e aprendi muito ao estudar esta passagem, vi coisas que não tinha visto e eu espero que também hoje vocês possam ver coisas que nunca tinham visto, porque a Bíblia é mesmo assim, nós podemos relê-la 1, 2, 3, 4 vezes a mesma passagem e estamos sempre a aprender coisas novas. Como vamos ver, o caminho de Emaús é um caminho que todos nós trilhamos, muitas vezes ao longo da vida. Este caminho de Emaús não foi só trilhado por Cleófas, o seu amigo, os dois supostamente amigos a caminho de Emaús e mais o Senhor Jesus Cristo, mas é um caminho que é trilhado por todos nós muitas vezes ao longo da vida. Vamos perceber o que é o caminho de Emaús e vamos entender um bocadinho melhor. Eu gostava que abrissem comigo as vossas Bíblias em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Eu, por norma, não tenho o hábito de ler uma passagem muito grande antes de começar a falar, mas desta vez eu acho que é importante ler para perceber o contexto. E vamos ler desde o versículo 1 até ao 35. A história é interessante, está bem? Não se preocupem, eu vou explicando ao longo do tempo, mas acho que é importante lermos esta passagem. E no primeiro dia da semana, muito madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado. Deixem-me dizer-vos, eu vou interrompendo para ir explicando. O Senhor Jesus tinha morrido e houve um conjunto de mulheres que foram ao sepulcro com as especiarias preparar o corpo. Já vamos ver quem eram. E com surpresa delas, isto digo eu, não é a Bíblia, acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Parênteses. Apareceram anjos, neste caso vamos ver que mais tarde são anjos, seres resplandecentes ao pé das mulheres, eram assim: tu estás tão atemorizada, porquê que a pergunta que eles fizeram foi: porquê que estás à procura daquele que vive e que não está morto? O Senhor Jesus Cristo. Não está aqui, mas ressuscitou. E depois diz: lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. O Senhor tinha dito que isto ia acontecer. E depois eles citam, versículo 7. Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado, e depois, e ao terceiro dia ressuscite. Os anjos relembraram as mulheres disso. E lembraram-se das suas palavras. E, voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. Entre os quais os nossos amigos de Emaús. Okay? Por isso é que estou a ler isto desde o princípio. E eram as tais mulheres quem? Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos seus apóstolos. Imagina, chegaram ao pé dos apóstolos, o corpo já não está lá. E apareceram uns anjos a dizer-me isto. Reação dos apóstolos. As suas palavras lhes pareciam como desvario. Não as creram. Acharam que elas eram doidas. Ok? Mas isto estava profetizado que isto ia acontecer. E os anjos tinham relembrado isso a elas. Estranho, não é? Os apóstolos dizerem isso. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos e retirou-se. Ainda assim, estou a falar, não é a Bíblia? Admirando consigo aquele caso. Estranho, não é? O Senhor tinha-os preparado que isto podia acontecer. Crucificação e depois, e ao terceiro dia, ressurreição. Eles pararam no ponto da crucificação. É como se fosse uma barra ali. Crucificação, ponto. Acabou o versículo. Não se lembraram do resto. E eles estavam tão admirados que não o creram, como Pedro teve que lá ir. E quando lá voltou, ainda continuava a pensar sobre o assunto. Admirado consigo mesmo.
E entramos na história dos amigos a caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia, iam 2 deles, daqueles que viveram tudo isso, para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Parênteses. Emaús, eu procurei o significado na Bíblia, há muita confusão. Não vou dizer significado nenhum, que é para não dizer disparate. O que é certo é que era uma zona termal. Portanto, supostamente mais agradável do que Jerusalém naquela altura. Que Jerusalém naquela altura era uma altura complicada para quem era cristão, quem era um apóstolo, etc., porque era uma altura de perseguição. Então, eles estavam a fugir para Emaús, a sair para Emaús. E estes 2 homens iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Imaginem o filme. Eles estavam a fazer perguntas um ao outro, admirados, a contar tudo aquilo que se tinha passado, e aparece o Senhor Jesus. Eles não o reconheceram, como vamos ver. Apareceu alguém. Eles pensaram que era uma pessoa normal. Os olhos deles estavam como fechados para que não o conhecessem. O Senhor fez de propósito. Eu vou contigo, mas vocês não me vão conhecer. E eles disse, que palavras, o Senhor Jesus, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós e porque estáis tristes? Sabe, vocês estão aqui a falar um com o outro, com um ar tão carrancudo, tão amargurados. Tão tristes porquê? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, foi aquele que se identificou, ok? Disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias do género. Mas de onde é que tu vens? De que terra é que tu vens? Mas acordaste agora? Tu não sabes o que é que se passou? A dizer isto para o Senhor Jesus, imaginem. E ele lhes perguntou, quais? O Senhor Jesus fez-se desentendido. E eles lhes disseram, a puxar por eles, e eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Ou seja, aconteceu o contrário da história toda e depois diziam no fim, e nós esperávamos que fosse ele o escolhido para remir Israel. Mas agora não temos esperança. Está tudo destruído. Não temos hipótese. Estamos a fugir. Vamos para Emaús. Vamos para as termas. Se calhar, não sei, que era uma zona termal. Eles tinham lá a casa. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, ou nos surpreenderam, esta expressão maravilharam tem um significado específico do género, de que nos disseram coisas que pareceram mentira, nos surpreenderam-nos. Não é uma maravilha de maravilha, mas aquele maravilha de quase de escândalo. Como eles reagiram antes em que... Desculpa? Intrigaram, obrigado. As quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam connosco foram ao sepulcro, e quem foi ao sepulcro foi Pedro. Ou seja, eles chegaram a estar com Pedro. Atenção. E acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse, ó néscios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Sabem o que os profetas disseram? A lei e os profetas era a Bíblia naquele tempo. Crucificado, 3 dias depois ressurreto. É ou não é? E Jesus está a dizer isso a eles. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, ou seja, o Senhor Jesus começou da Bíblia que havia na altura, de uma ponta até à outra, a explicar-lhes tudo, tintim por tintim, ao longo do caminho para Emaús. Estudo bíblico andante, ok? Isto não é estudo bíblico aqui na congregação. É estudo bíblico on the way. Estão a ver? E foi o que aconteceu. Estudo bíblico andante. E explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Não somente em Moisés, mas todas as Escrituras. E chegaram, enfim, a Emaús, a aldeia para onde iam. E ele fez como que ia para mais longe. Já vamos ver o que isto significa. E eles o constrangeram dizendo, fique connosco porque já é tarde. E já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Esta é outra música que também conhecemos. Fica connosco, não é? Esta passagem tem de ser só músicas. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se então os olhos e conheceram e desapareceu-lhes. E disseram ao outro, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Agora vou procurar explicar-vos um pouco com mais detalhe. Mas esta passagem tinha que ser lida.
Porque senão o que eu vou dizer a seguir vocês perceberiam, mas agora conseguem contextualizar muito melhor. O caminho de Emaús. O caminho de Emaús foi um caminho de dúvidas. Eu cito o versículo 15. Eles faziam perguntas, fazendo perguntas um ao outro. Vamos ver o que é o caminho de Emaús. O caminho de Emaús é um caminho de dúvidas. É um caminho de tristeza. Versículo 17. Senhor Jesus para eles, por que estáis tristes? Caminho de dúvidas. Ou havia perguntas naquele caminho. Havia tristeza naquele caminho, porque eles estavam cabisbaixos. Havia frustração naquele caminho. Versículo 21. Nós esperávamos que fosse Ele, Jesus, a remir Israel. E nós esperávamos, que frustrante, não foi possível. Frustração. Vemos aqui dúvidas, vemos tristeza, vemos frustração no caminho. Vemos também incredulidade. Versículo 25. Senhor Jesus para eles, tardios de coração, para crerem tudo, e já vamos ver a expressão tudo, o que os profetas disseram. Porque eles queriam algumas coisas, eles não queriam em tudo. E este é que é o problema da incredulidade. E eu vou pegar por aqui, e vamos analisar o caminho de Emaús por aqui. Eles queriam algumas coisas, que viria o Messias, e que esperavam que esse Messias remisse Israel. Mas não acreditavam no resto que ali os profetas diziam. Que ele tinha que ressurgir, que ele tinha que passar 3 dias ressurgir. Cristo tinha que padecer estas coisas, versículo 26. Cristo tinha, está aqui escrito, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Não era óbvio, não era por demais evidente que isto tinha que acontecer, mas eles não queriam nisso. E é nesse sentido que o Senhor Jesus passou o caminho inteiro a reavivar as memórias. Mas não com expressões, não com palavras de sabedoria humana, mas com a Bíblia, como ouvimos há bocado. Com citações da Bíblia deles conhecida, a lei e os profetas, de uma ponta a outra. Começando por Moisés, versículo 27, e por todos os profetas, não dava-lhes lições de moral, explicava-lhes. E aqui faço um primeiro parênteses. Muitos vivem vidas de incredulidade e seguem o seu caminho, mesmo como crentes. Porque escolheram não crer em tudo o que a Bíblia diz. Apenas selecionam parte da Bíblia e vivem essas vidas. Mas quando nós não assumimos a Bíblia por inteiro, a nossa experiência cristã é frustrante. É uma experiência cristã a caminho de Emaús, com dúvidas. É de frustração, muitas vezes de tristeza. Ou assumimos o pacote completo, ou então não assumamos de todo. Porque a vida cristã tem que ser assumida com a Bíblia por inteiro. De ponta a ponta, com tudo. Se nós não assumimos a vida cristã assim, o nosso caminho será um caminho de Emaús. E então, eles não creram em tudo o que a Bíblia dizia. E o problema deles era esse, não criam em tudo o que a Bíblia dizia. Mas muitas vezes, e agora faço parênteses, faltam também ensinadores que ajudem estas pessoas a perceber a Bíblia por completo. E neste caso estava disponível o Senhor Jesus. Isto serve de alerta para todos nós, para ajudarmos mutuamente uns aos outros. Porque muitos há que até estão disponíveis e de coração aberto para perceber, e não há quem os ajude. E então o Senhor Jesus deu o exemplo de como é que se deve explicar, como é que se deve ajudar. Ele não entrou a matar a pés juntos, não entrou a castigar. Ele pegou na Bíblia e explicou. Mas não foi uma explicação despachada. Foi detalhada. E é assim que se deve estudar a Bíblia. Ao detalhe. Como se faz um estudo bíblico. Uma ponta a ponta. Tudo. Versículo 27. Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. A palavra aqui todas tem importância. Não é exclusão de nada, é tudo. E com detalhe, fecho parênteses, a importância de ensinar, de explicar, de ajudar. E também citar o facto que eles não criam em tudo. E o problema da incredulidade deles era esse. Estes homens foram chamados pelo Senhor Jesus de nécios e tardios de coração. Mas quem eram estes homens? No versículo 21 nós lemos o seguinte, o que eles diziam. Nós esperávamos que fosse ele, o Messias. Ou seja, eles conheciam as Escrituras. Alguma coisa eles conheciam. Porque para estarem a recorrer a uma profecia é porque conheciam de alguma coisa ou de uma forma as Escrituras. Não eram ignorantes quanto a isso. Mas mais, eles conheciam, e vemos no versículo 22 e 23, as mulheres que foram ao sepulcro. E eu cito, algumas mulheres de entre nós nos maravilharam, ou nos intrigaram. Eles conheciam as mulheres que foram ao sepulcro. Eles conheciam a Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago e outras. Eles conheciam-nas, porque há algumas de entre nós. Não é? Algumas mulheres conhecidas lá do amigo, conheciam outro amigo, conheciam outro... Não. Eles conheciam as pessoas que foram lá. Não eram os quaisquer. Mas,
Eles conheciam os homens que foram depois checar aquilo que as mulheres que eles também conheciam tinham visto antes. Versículo 24 diz isso. E alguns dos que estavam connosco, não é alguns dos que estavam com o outro, mas connosco, foram ao sepulcro, entre os quais Pedro. E então estes homens que conheciam esta gente toda no círculo íntimo de Jesus eram considerados nécios e tardios de coração. Porquê que o Senhor lhes disse isso a eles? Porquê? Eles eram a fina nata. Eles eram aqueles que estavam mais próximos do Senhor e eram nécios e tardios de coração. Desconheciam as Escrituras, conheciam as mulheres que receberam a visita dos anjos e ainda conheciam os homens que reconfirmaram tudo. Porquê? Eu já expliquei em parte. Em parte. Vou explicar outra parte. Porque eles aceitaram apenas parte da verdade e não perceberam a outra parte da verdade. Em parte por isso. Por isso é que eram tardios. Porque estava a demorar tempo a aceitar tudo. Ok? Mas o verdadeiro problema deles era a falta de conhecimento de outra coisa mais importante do que essa. No versículo 27, nós lemos. Leiam comigo. E começando por Moisés, qual foi o objetivo do Senhor Jesus Cristo? Onde é que ele se focou? Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o quê? O que dele de quem? Do Senhor, se achava em todas as Escrituras. O problema deles era a falta de conhecimento do Senhor. O problema deles era a falta de conhecimento do Senhor. O que o Senhor fez ali não é explicar-lhes o beabá da história de Israel de ponta a ponta. Não foi explicar-lhes outras coisas de profecias do Arco da Velha. Foi explicar-lhes o papel e tudo o que tem a ver com o Senhor do princípio ao fim. Deixem-me dizer-vos que nós estamos no caminho de Emaús quando não temos contacto e conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E somos como estes. E andamos frustrados. E andamos tristes. E andamos cabisbaixos. Porque nos falta... Podemos estar no meio dos crentes. Podemos estar no meio de Billy Grahams. Podemos conhecê-los todos. E podemos almoçar com eles todos os dias. Mas se não conhecemos o Senhor de perto, andamos assim. E andamos no caminho de Emaús. Por isso é que o caminho de Emaús é um caminho, eu diria, interdispensacional, porque trata de um problema que é interdispensacional, que é a falta de conhecimento do Senhor. Que já aconteceu no passado e que acontece hoje e que infelizmente continuará sempre a acontecer. Podemos ser crentes, podemos ser tudo isso, mas podemos andar no caminho de Emaús. Este é um drama dos nossos dias. Por isso é que é muito comum os crentes da sua generalidade serem isto tudo. Pessoas muitas vezes com as características destes dois homens do caminho de Emaús. Falta-nos o estudo da Bíblia e conhecimento do próprio Senhor. Acreditar em alguém não me faz conhecer alguém. Eles acreditavam no Messias. Esperavam que ele remisse, mas não o conheciam. E o problema era esse. E por isso é que eles, na altura do aperto, saíram de Jerusalém e foram para Emaús. Porque se soubessem quem o Senhor era, eles nunca teriam saído de Jerusalém. Nunca. Então, como é que eu posso conhecer mais alguém? Eu tenho que ver eu conheço alguém quando a vejo em ação. Eu conheço alguém quando a ouço. E conheço alguém quando estou com essa pessoa. 3 coisas. Quando o vejo em ação, e não só vejo o que ele diz, mas aquilo que ele faz. Quando o ouço, e vejo a forma como ele pensa, como é que ele se expressa. E quando vejo também, e quando estou com ele. Quantas vezes nós precisamos estar uns com os outros. Eu já te conheço, sei como é que tu pensas, mas temos de estar juntos. Temos que almoçar um dia destes, porque isso faz parte de conhecer outra parte. De conhecer alguém. E como é que nós podemos aplicar isto no conhecer o Senhor Jesus Cristo? Onde é que eu vejo o Senhor em ação? Nós vemos o Senhor em ação na Bíblia. Certo? São histórias e histórias repletas de ação. Como é que eu consigo ouvi-lo? Ele hoje não fala para nós com um megafone, mas ele fala pela sua palavra, que também está aqui escrita. Eu também vejo o Senhor em ação, ouço e sei o que é que o Senhor pensa através do que está escrito na Bíblia. Terceira coisa. Como é que eu posso ter um relacionamento pessoal com Ele? Estando a sós com Ele diário. Ou cultivando isso. São 3 passos importantes para nós conhecermos o Senhor mais de perto. Para ultrapassarmos estes problemas típicos de quem está no caminho de Emaús. Existe hoje em dia uma multidão a caminho de Emaús, no meio das igrejas. Estes homens não são sós. Hoje em dia há uma multidão a caminho de Emaús. Crentes professos. Crentes com destaque na igreja. Que até servem ao Senhor nos pedestais. E que não conhecem aquele a quem servem. E que estão no caminho de Emaús. Não sabem o que é ler a Bíblia. Muitas vezes não sabem o que é estar em sós com Deus. Não o conhecem. Gostava de ser mais feliz. Conheçamos Deus. Já vamos ver como é que termina o capítulo. Como é que termina a passagem. Como é que eles vão terminar quando conhecem mais o Senhor. Já vamos ver isso.
Há uma passagem, um versículo que eu acho fantástico. É que onde é que isso diz? Desculpa. 28. Chegaram à aldeia em Emaús, para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. O Senhor não se fez de cola. Tipo, há pessoas que a gente se disser, olha, eu tenho em casa não sei frigorífico. Posso lá almoçar. Pronto. O Senhor não. O Senhor não se fez... Devia estar com fome, se calhar. Devia não. Não. Ele fez-se de... E já vou-te explicar porquê. Ele fez como que se não tivesse interesse em parar na casa deles, como se o objetivo dele fosse continuar a viagem. Porquê? Isto ensina-nos uma coisa muito importante. O Senhor nunca faz pressão para que nós estejamos com Ele. Ele só quer estar com quem quer estar com Ele. E dá-nos sempre a oportunidade de sermos nós a pedir para estar com Ele. O Senhor não faz pressão. Não queres ouvir? Eu vou-te explicar. Eu quero estar contigo. Eu quero me conhecer para que tu sejas feliz. Tu não queres amigos como dantes. Eu sigo o meu caminho. O meu objetivo não é estar contigo, mas se tu quiseres estar comigo, eu estou. Isto é mesmo assim. E quando estudamos a Bíblia a sério, nós ganhamos a alegria perdida. Versículo 32. Depois deles estudarem de ponta a ponta, qual foi a reação deles? Eles citam mais tarde o sentimento que tinham antes. E eles a falar um com o outro diziam, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? Mas este arder não era arder de dor, não estava-lhes a arder o coração. Não estavam tão felizes enquanto estudavam a Bíblia? Quando estavam a conhecer o Senhor, o processo de conhecimento do Senhor trouxe é como se fosse, desculpe a expressão, é um ovo Kinder, tem um brinquedo lá dentro. Estão a ver? Nós estamos ali a comer o chocolate e depois quando damos por nós temos uma coisa especial lá dentro. E aquele conhecer, o processo de conhecimento do Senhor Jesus Cristo, trouxe com isso mesmo, esse processo, uma profunda alegria. Mas mais, quando estamos a sós com Deus em silêncio, sabe o que acontece? Que é uma das formas importantes de conhecer Deus. Versículo 30 e 31. E abriram-se os olhos. Abriram-se os olhos quando? Quando é que abriu os olhos? Quando é que se lhes abriu os olhos? Sabem quando? Versículo 30. Estando com eles à mesa, a seguir abriram-se os olhos. Então os olhos abrem-se quando? Quando nós estamos com o Senhor em silêncio. Os olhos não se abriram quando eu estava no caminho a ensinar a palavra. Sabem porquê? Porque no caminho há sempre ruído. Havia muita gente ali. Estão a ver um caminho de Emaús? Se calhar não eram os únicos a fugir de Jerusalém. Se calhar havia uma multidão a fugir de Jerusalém. Já ao ter o coração aquecido no meio daquela confusão já foi fantástico. Mas pedir também para que os olhos se abrissem era demais. Os olhos abrem-se quando nós estamos em silêncio com o Senhor. E por isso é que é importante as duas coisas. Palavra de Deus. Mas nada exclui a importância de estarmos a sós com Ele dentro de portas. E o dentro de portas é que permitiu que os olhos se abrissem. Os olhos não se abriram no caminho, os olhos abriram-se depois. O problema destes homens não foi terem ido pelo caminho de Emaús. O problema destes homens foi ter saído de Jerusalém. Eu vou-vos explicar o que isto significa. O problema destes homens não foi terem-se metido a caminho de Emaús. Foi ter saído de Jerusalém. E muitas vezes saímos de Jerusalém nas nossas vidas. Muitas vezes temos bons motivos para não conhecer o Senhor. Motivos válidos. Argumentos válidos da nossa vida. E muitas vezes temos motivos para sair de Jerusalém. Sair de Jerusalém, no fundo, era deixar de estar perto daqueles que estavam com o Senhor. Do mundo que tinha a ver com o Senhor. Mas sempre que esses motivos comprometem o conhecimento do Senhor, nós estamos a sair de Jerusalém. Esses motivos não são corretos. Dirão vocês, mas se eles ficassem em Jerusalém, podiam ter sido presos, podiam ter sido rejeitados, podiam ter passado um mau bocado. Passavam, sim senhor, possivelmente. Como os outros passaram. E depois podem também dizer vocês, não... E eu agora vou defendê-los, atenção. Eu estive a dar-lhes na cabeça, mas agora vou-lhes defender. Eu, se estivesse no lugar do Cleófas e do amigo deles, também se calhar punha-me a caminho das termas. Porque a vida lá não era fácil. E sabem porquê? Porque o modelo que eles tinham, dos responsáveis da igreja, também não era melhor. Eu vou citar-vos, versículo 9 a 11, por isso é que nós lemos antes. Sabem qual foi a reação do versículo 9 quando lhes contaram as coisas? Acharam que Maria Madalena era doida? Não creram? Então, se os outros que andavam perto do Senhor não creram, achavam que ela era doida, então estes, que eram amigos destes, iam ficar lá resistentes. Então não havia exemplo da parte das referências. Não critiquem. Temos que pôr na pele dos outros. Os de Emaús não foram assim tão estranhos. Nós no Emaús também, nós cá não íamos a andar, íamos a correr.
Eles já foram a andar, mas se calhar nós temos de pegar numa carroça e mais depressa para sair dali. Não critiquemos. Não critiquemos. Muitas vezes a história mostra que é mesmo assim. Mesmo que estejamos a ser perseguidos na nossa fé, não devemos sair de Jerusalém. O que devemos fazer é buscar força na sua palavra e no conhecimento perto com o Senhor, para podermos conhecê-lo de perto. Após isso, quando eles fizeram isso e quando o Senhor os ajudou estando com eles e eles conheceram de facto quem era o Senhor, porque a diferença deles foi essa, eles já não podiam continuar no caminho de Emaús. Porque o caminho de Emaús é só para as pessoas que não têm o conhecimento do Senhor. Assim, a partir do momento que eles conheceram o Senhor, versículo 33, na mesma hora, não foi amanhã, se calhar era escuro, se calhar era de noite, eles não esperaram mais tempo, eles não quiseram mais ficar neste caminho. Na mesma hora, eles fizeram o quê? Levantaram-se. Este levantar é significativo. É ação. Ergueram-se, saíram de onde estavam lá em baixo, passaram cá para cima. 2. Tornaram para Jerusalém, onde nunca deviam ter saído. Não ficaram assim, olha, eu amanhã vou dormir, estou tão cansado. Aquilo ardeu o coração, mas dá umas perninhas tanto. Eu preciso agora pôr aqui um bocadinho de... Olha, vou para as termas, descansar as pernas. E amanhã fresquinho, vou ter com Pedro e vou-lhes contar as novidades. Não! Tornaram imediatamente para Jerusalém. 3. Versículo 33. Procuraram, sabem quem? O seu povo. E na altura estar com o povo também era problemático. Já não tinham medo. Tenho medo, já não tenho medo. Não temos medo. Eu já conheci o Senhor, sei quem Ele é. Ele vai-me dar forças, vai-me dar alegria. Não tenho medo. Já não tinha medo. Foram ter com eles. Onde era perigoso estar, eles já foram ter com eles. E foram para quê? Versículo 35. Para testemunhar, para lhes contar tudo aquilo que tinham recebido. Quando nós conhecemos do Senhor mais, nós temos vontade em compartilhar aos outros. Em dar aquilo que nós recebemos. Qual foi a grande vantagem que eles receberam? Quem acabou por receber foram eles. Porque indo ter com eles, no versículo 34, eles ficaram a saber coisas que não sabiam. Está, nós vamos para dar e acabamos por receber mais do que damos. Estão a ver as vantagens de conhecer de perto o Senhor? Versículo 34, nós lemos assim. Eles descobriram que o Senhor tinha verdadeiramente ressuscitado e que tinha aparecido a Simão. Eles não sabiam disso. E encontraram entusiasmo. Aqueles que estavam amargurados, a achar que as outras eram doidas, não é? Estavam entusiasmados, com perfeita noção que ele tinha ressurgido e que também tinha aparecido a Simeão. Eles não sabiam disso. Só ficaram a saber porque foram ter com eles outra vez. E a ideia que eles tinham destruída daqueles seguidores, agora era uma ideia diferente. Tiveram um update do que estava verdadeiramente a acontecer. Porque saíram das termas, desculpem a expressão, saíram de Emaús e foram para a toca do lobo. Mas já não tinham medo, porque já conheciam o Senhor. E a diferença é essa, irmãos. Se esquecerem de tudo o que eu vos expliquei, lembrem-se de uma coisa. O caminho de Emaús é para aqueles que não conhecem o Senhor. Há muitas multidões a caminho de Emaús. Corremos o risco de muitos de nós podemos estar a caminho de Emaús também. Mas tem volta. E o caminho passa por conhecer o Senhor. E quando o conhecemos, quando lemos as Escrituras, quando as estudamos, mas não é ler tipo um versículo por dia, tipo para despachar a consciência. É estudar. Vocês viram como é que o Senhor fazia? Estudava, a sério. E quando estamos com Ele, nós vamos ganhar forças que não tínhamos, alegria que não tínhamos, energia que não tínhamos. E isso vai-nos dar forças para enfrentar leões. E enfrentar o medo, mesmo de ser morto, como era o caso deles. Que o Senhor nos abençoe. Eu não vou dizer nada, mas vou dizer uma coisa. Quer dizer, não vou dizer nada daquilo que o David disse. Na quarta-feira passada, nós estivemos aqui no culto de estudo bíblico, que é precedido do culto de oração, e nós oramos pelo David. E é tão bom a gente ver o Senhor atender às nossas orações. O Senhor está a fazer uma obra incrível. Cada vez que nos reunimos aqui, acho que acontece um milagre. Que é ouvirmos a palavra de Deus como temos ouvido com esta qualidade.